Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas reflexões filosóficas, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para esta atividade recebemos o professor José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é um grande prazer estar aqui novamente com você e com todas as pessoas que tão carinhosamente têm acompanhado os nossos diálogos filosóficos. Bem, pessoal, em nossas reflexões filosóficas de hoje, vamos conversar um pouco sobre algumas frases escritas na obra O Pequeno Príncipe, de 1943, obra esta escrita pelo francês Antoine de Saint-Exupéry. Bom, José Roberto, é uma obra que já é considerada clássica, digamos assim, vendeu milhares de exemplares ao longo dos anos, é uma obra muito profunda que fala ao coração do ser humano, ela é simbólica também, enfim, e traz uma série de ensinamentos. Embora já tenhamos falado dela especificamente em um outro podcast, a ideia aqui é lermos algumas frases e procurarmos conversar e refletir sobre elas, extraindo o que há de melhor para as nossas vidas naturalmente. Bom, ele nasceu na França em 29 de junho de 1900, em Lyon, e falece no mesmo país em 31 de julho de 1944. Além de escritor, ele foi também ilustrador e piloto francês, inclusive a aviação era uma das paixões que ele tinha, tanto que um livro que ele escreveu chama-se Voo Noturno, onde ele fala sobre essas experiências. Bom, para começarmos, José Roberto, eu gostaria que você falasse então alguma frase da obra e também o contexto do Pequeno Príncipe, explicando um pouco do que se trata essa obra, porque isso é importante também. Claro, Danilo, toda a obra O Pequeno Príncipe, né, é como o próprio Saint-Exupéry colocava, é uma fábula infantil para adultos. E é sempre legal a gente fazer uma pequena síntese, né, do que está acontecendo, porque já que nós vamos retratar algumas frases de alguns trechos que nós selecionamos, entre tantos, porque é uma obra de valor inesgotável, com, aliás, muitas frases assim muito ricas. Então, antes de falarmos alguma dessas frases, né, gostaria de fazer uma pequena síntese só para bem posicionar aí o nosso ouvinte. Temos que lembrar que o Pequeno Príncipe, né, é um príncipezinho que vive num planetoide, num asteroide chamado B612, e que num determinado momento, em virtude da sua inocência, da sua imaturidade e dos problemas com a Rosa que compartilha o mesmo planetoide com ele acaba saindo em aventuras tanto em outros planetoides, como depois encontrando alguns personagens muito interessantes e muito inusitados na Terra. Ou seja, o príncipezinho ele vai aprendendo as coisas da vida e num determinado momento, né, ele acaba encontrando também esse jardim de rosas, né, que é a partir do momento do qual nós vamos retratar, onde ele acaba constatando que é um príncipe muito pobre, ou seja, ele não é um príncipe tão rico, porque ele se considerava, por morar num planeta onde tinha a companhia da sua rosa, que perfumava, que embalsamava todo o planeta, né? Ele percebe que, na verdade, a sua rosa é apenas uma entre outras 5.000 rosas. Né? E isso o deixa profundamente ressentido, profundamente chateado. E uma das frases que chama atenção justamente nesse momento e eu que me julgava rico de uma flor sem igual. E é apenas uma rosa comum que possuo, uma rosa e 3 vulcões. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. Nós percebemos, né, Danilo, que com essas viagens o príncipezinho ele vai conhecendo outras realidades, cada um dos personagens que ele vai visitando no meio do caminho, vai lhe transmitindo uma pequena experiência de vida, e chega nesse momento onde ele se depara com esse jardim de muitas rosas, conversa um pouco com elas. Todas elas são muito semelhantes à rosa que ele deixou no seu planeta, e isso faz sentir um pouco de angústia, porque enquanto no seu estado de ingenuidade não conhecia as coisas da vida, não tinha experiências de outras coisas, a sua rosa lhe bastava. De repente ele constata que não, a sua rosa ela não é, por mais que ela se achasse, se envaidecesse de ser uma rosa única, de ser a única na vida dele, na verdade ele vai se
ele vai reconhecendo que ela é apenas mais uma entre tantas. E é interessante porque muitas das vezes nós agimos dessa maneira. Embora o Pequeno Príncipe entenda depois que na verdade a rosa dele é importante sim porque ele cativou, ou seja, ele construiu laços de coração com ela, não é uma questão numérica, não é uma questão de 1 para 5.000, mas sim o valor que ele deu àquela rosa. É como aquele ditado popular que me vem à mente agora, que o pouco com Deus é muito, ou seja, quando nós damos valor a algo pela profundidade, por aquilo que nós construímos, com aquele algo que nós damos valor, não importa se é 1 milhão, mas sendo um só. E se nós temos aquele pouco, aquilo para nós é valoroso e é importante. Embora o Pequeno Príncipe aprenda com a raposa esse ensinamento depois, é muito curioso nós refletirmos sobre isso, porque isso nos dá um outro grau de visão sobre esse ensinamento que o livro traz. Isso é muito importante. Tem um outro ditado também que diz, né, Danilo, que a gente só valoriza algo quando nós a perdemos ou o perdemos, né? Então acontece muito disso na nossa vida de uma maneira geral. Nós temos acesso às coisas, nós temos o nosso estilo de vida, nós temos o nosso trabalho, estamos sempre reclamando que os meus colegas, o meu chefe, os meus filhos e etc e tal. Perdemos uma perspectiva. E é muito interessante que a gente percebe que o príncipezinho, ele chega num ponto onde ele perdeu essa perspectiva. Diante de tantas coisas iguais e talvez até aparentemente melhores que a rosa que ele tinha. Justamente quando você fala desse encontro com a raposa, é onde ele vai receber algumas instruções dela, alguns ensinamentos, desde o primeiro momento em que eles se encontram. Porque o príncipezinho está bastante triste, né? Ele quer brincar com a raposa, mas a raposa diz que não, porque ele ainda não a cativou. E a gente percebe no decorrer de todo esse pequeno romance que o príncipezinho, quando ele não sabe algo, ele vai perguntar. E se insistem em não responder o que ele perguntou, pergunta de novo. E pergunta de novo. Né? Então ele tem essa característica de quando ele tem uma dúvida que ele sente que é importante, né? Ele não desiste, ele não sai do caminho. Então ele pergunta várias vezes para ela, o que é cativar, o que é cativar? E ela responde, olha, cativar é criar laços. E depois ele coloca, depois a raposa vai colocando para ele que esse criar laços é justamente o esforço que se faz para se aproximar de uma coisa, né? Para se aproximar de uma pessoa, né? É como muitas vezes a gente percebe na cidade grande que é cada vez mais raro, é verdade, mas às vezes há aquelas pessoas que têm uma certa liberdade de sentarem-se no ônibus com outra, ou sentar-se no metrô, ou sentar-se numa praça, ou num banco de uma lanchonete e começarem, às vezes, a puxar uma conversa, a puxar um assunto, às vezes sobre o tempo, às vezes sobre que livro você está lendo, né? E isso, apesar de muitas vezes ser mal recebido, por conta de toda uma perda de valores, por toda uma pressa nossa, isso, de certa maneira, é o que nós percebemos que a raposa enfatiza que é o necessário para se criar elos humanos. Você cria elos humanos quando há esse esforço de aproximação, logicamente, há uma reciprocidade, há um momento certo de se fazer isso, há um momento certo de se aprofundar isso, há um jeito certo, um ritmo certo de ir aprofundando isso, se a outra pessoa também está disponível, se a outra pessoa também quer. Não é ser chato, não é só eu falo e você ouve e às vezes ouve contrariado. Pelo contrário, por isso que é um cativar, né? Porque é uma espécie de ligação de coração a coração. E a raposa acaba ensinando isso ao Pequeno Príncipe, acaba ensinando isso de uma maneira muito prática. Vamos treinar isso, você e eu? E isso se faz através de um rito, através de um ritmo, e ela fica muito chateada quando no dia seguinte, né, ele chega em qualquer horário, e ela lhe explica, olha, são precisos ritos. Você me disse que vai chegar às 4, desde as 3 horas eu vou começar a ser feliz.
né? E às 4 horas, então, eu estarei exultante, bastante ansiosa, esperando para que nós conversemos, entendamos isso, né? Então, nós percebemos que são maneira de você ir valorizando a pessoa com quem você vai aprendendo a conhecer paulatinamente, valorizando aquilo que você busca ter, que você busca construir. Você vai criando uma espécie de amor ou de ligação de alma com aquela pessoa ou com aquilo ou com aquele sonho que você vai realizando, seja uma formação profissional, seja uma formação educacional, seja um contato de amizade, seja um contato de familiar. E quando a gente busca esse contato humano, esse contato de cativar as pessoas com única e exclusivamente o interesse de melhora humana, como diria o Khalil Gibran, de aprofundamento do espírito, a gente começa a ver as coisas com outros olhos, não é? Inclusive ela fala também dos ritos, que é um processo para esse cativar, não é? Inclusive tem uma passagem aqui, embora você vai abordar isso mais depois, nessa passagem ela diz o seguinte, aliás, o príncipe diz o seguinte para ela: o que é um ritual? Perguntou-lhe o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora diferente das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adoram um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é então o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Bom, é curioso porque quando a gente entende a vida como um processo ritual e sagrado, cada dia é diferente do outro. E nós começamos a ver também que não só cada dia é diferente do outro, mas cada pessoa é diferente da outra, tem as suas qualidades, as suas virtudes, os seus defeitos, como nós também temos. Cada experiência é diferente uma da outra e tudo no seu seio oculto, como diria o fundador de Nova Acrópole, Jorge Livraga, tem o seu ensinamento, tem algo de bom para nos ensinar. E quando nós não vemos as coisas dessa maneira, fatalmente nós vamos levar tudo para um lado cinzento, nebuloso, de monotonia, enfim. Vai se perder na humanidade, né, Danilo? E nós vamos percebendo que todos os grandes filósofos, Sócrates ou Platão, e até muitos pensadores modernos, como Jung, como Mircea Eliade, como Ferran Schwarz, né, eles vão dizendo que os ritos não são invenções humanas. Pelo contrário, quando você mencionou a questão do sol, quando nós olhamos as ondas, o fluxo do mar, ou seja, nós percebemos que a natureza ela tem os seus ritmos também, ela tem os seus rituais, né? Ela tem os seus ciclos. Então o rito nada mais é do que um ciclo, né? Ou seja, a construção, a criação de um ciclo. E para a natureza humana isso é muito importante porque é justamente essa questão de viver com ritos que vai fazendo com que, como você bem colocou, né, cada dia seja diferente do dia anterior, cada hora seja única e especial em comparação com a hora anterior. E quando nós perdemos isso, Danilo, aí o que acontece? O dia fica monótono, né? Os dias são sempre uns iguais aos outros, as coisas viram uma rotina chata, trabalhar é chato, estudar é simplesmente para passar na prova, eu vou perdendo pouco a pouco, às vezes, o respeito com as pessoas que convivem comigo, ou seja, a vida vai se tornando árida porque se perde essa questão dos ritos. Exatamente, ou seja, quando a vida perde esse aspecto sagrado, não é, José Roberto? Tudo fica cinzento, tudo fica sem sentido e nós começamos a ver problema em todas as coisas. Não que não existam problemas, mas existem provas nas nossas vidas e quando a gente encara como provas, muito temos a crescer. E esse aspecto sagrado a gente pode imaginar que é algo difícil de alcançar, é algo para pessoas iniciadas, muito sábias, muito intelectuais. Pelo contrário, quando nós acordamos de manhã e cumprimentamos as pessoas que moram conosco e damos um bom dia e dizemos tchau quando vamos trabalhar e fazemos isso com cortesia, com generosidade e assim seguindo, quando vamos pegar um ônibus e cumprimentamos o motorista, o cobrador, as pessoas da empresa, enfim, é algo muito simples. Isso implica que nós sacralizamos a vida. Nós estamos agindo com consciência, com coração em tudo aquilo que fazemos e buscando promover isso como um comportamento nosso, humano. E, em alguma medida, quando melhoramos algo em nós, nós mudamos algo no mundo também. Então, esse é outro ensinamento muito importante que o livro nos traz, que é esse aspecto do rito, do sagrado e de não profanar a vida, porque ambas as
situações dependem muito do nosso grau de consciência, sem sombra de dúvida. Exatamente, isso depende muito da nossa consciência e da maneira como nós vivemos as coisas, como nós vivemos as pessoas no nosso dia a dia. Vamos nos humanizando mais ou vamos nos desumanizando mais. E quando olhamos um pouco os estados de violência, falta de respeito, agressividade, bom, aí a gente pode cada um deduzir como é que estamos vivendo hoje, né? Como é que as pessoas estão vivendo hoje de uma maneira geral. Sem dúvida, e isso é totalmente perceptível, né, José Roberto? Quando a gente observa o nosso relacionamento com as pessoas, nós percebemos que falta muito desse cativar, desse criar laços com as pessoas. Porque hoje é muito fácil, por exemplo, quando nós queremos comprar algo. Você quer comprar um objeto, material, você junta dinheiro, se esforça, se dedica um pouco mais e você compra, independente do preço ou do objeto que nós queiramos comprar. Não é tão complexo assim. Qualquer ser humano pode fazê-lo, não é? Agora, comprar um amigo, comprar amizade, comprar virtudes e valores, isso se trata de outra coisa. Então nós precisamos também aprender a construir isso dentro de nós para poder promover e oferecer isso aos demais. Isso é algo muito importante também que a gente não pode tirar da nossa vista, porque criando laços generosos, criando laços bondosos e corteses, naturalmente vamos atrair para o nosso convívio pessoas também da mesma índole, porque estamos promovendo isso. Isso requer um esforço nosso também cotidiano, não é? Com certeza. E é muito interessante que nós vamos perceber muito do que você diz na própria experiência do Pequeno Príncipe, né? Porque não é que ele tem uma vida muito curta, pelo contrário, né? Ele viveu muitas coisas nesse momento em que ele se encontra com a raposa. Ele encontrou pessoas que ele considerava assim, nossa, como os adultos são estranhos. Ele encontrou uma cobra no deserto que se ofereceu para, no momento preciso, devolvê-lo de volta ao seu mundo. Né? Então, o príncipezinho tem uma experiência de vida. Só que é justamente quando ele encontra a raposa e ela lhe ensina, lhe dando a definição de cativar, lhe dando a definição de criar laços, lhe dando a definição de o que são ritos, né? Como viver ritos. Ou seja, ela lhe dá o ensinamento e ao mesmo tempo, olha, vamos praticar isso. Porque em outros momentos da sua vida, né, você pode querer exercitar isso com outras pessoas. Então é muito importante isso. E, inclusive, hoje nós percebemos nas nossas escolas que as pessoas estão valorizando muito mais a filosofia, porque apesar da filosofia falar de antigos modos de vida, de antigos filósofos, traz uma mensagem que é muito atual para que, novamente, o ser humano possa cativar a vida. Né? Aproximar-se da vida com esse espírito de conquista, com esse espírito de descobrir realmente, olha, o que há de belo no sol, o que há de belo nas estrelas, o que há de belo em mim mesmo, né? O que há de nobre em mim mesmo, o que há de bom em mim mesmo, porque dessas descobertas, né, do que há de bom no céu e do que há de bom no ser humano, é o melhor que nós podemos usar para aquecer a nossa própria alma, o nosso próprio coração, e aí termos algo realmente para generosamente oferecermos para outros seres humanos. Porque quando nós oferecemos isso, né, Danilo, a gente vê muito isso no Pequeno Príncipe, ele e a raposa vão se tornando amigos, e logo, logo ele e o aviador também vão se tornando amigos, como ele vai percebendo que, olha, eu e a minha rosa somos amigos, né? Somos importantes um para o outro, um faz falta ao outro, eu estou com saudade dela e ela deve estar com saudade de mim, né? Porque nós nos cativamos, né? Nós aprendemos a ver o que é de melhor em nós e também aprendendo a ver o que é de melhor um no outro. Isso faz toda a diferença, né, Danilo? Quando o ser humano ele vai construindo isso, um dia não é igual ao outro, né? O nosso fundador, o professor João de Olivaga, disse que uma das grandes alegrias dele, claro, com outras palavras, né, é que o filósofo ele pode ir percebendo que a cada mês, quando ele olha para trás, né, ele está um pouco melhor. A cada ano ele olha para o ano anterior, constata que alguma melhoria significativa e muito simples ele foi conquistando. Passou-se 5 ou 10 anos, ele vai juntando o suficiente de valores, ele vai juntando o suficiente de experiência para poder compartilhar com outras pessoas. Isso é uma coisa maravilhosa porque vai nos aproximando das pessoas, como você bem colocou, né, vai nos aproximando de pessoas valorosas, de pessoas que também têm a oferecer, e pelo nosso lado também nos permite oferecer para pessoas que também busquem um pouco isso, né? Ressignificar as suas vidas.
Com certeza. Inclusive, uma obra dessa, por sua atemporalidade, ela não só nos ajuda a ressignificar a nossa vida, mas também nos inspira, nos ajuda a ver as coisas com mais coração, com mais profundidade, desde que nós estejamos também abertos a isso, sem dúvida. Inclusive, quando eu li a primeira vez, há uns 20 anos atrás, porque era uma obra que sempre foi muito falada, então, no convívio que eu tinha 20 anos atrás, muitos dos amigos liam essa obra. E é curioso porque eu li umas 5 vezes ou 6. E não entendi a obra. E hoje, depois de 20 anos, eu entendo por que não entendi. Porque eu lia essa obra intelectualmente, eu não lia com o coração, com a consciência, digamos assim. E por isso que eu não entendi a obra e lia frases como o essencial é invisível aos olhos, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, porém eu não sabia explicar, porque não havia uma vivência, não havia um contato próximo do meu coração para com aquelas palavras. E quando eu entendi, em alguma medida, claro, aquilo fez todo sentido para mim e até hoje faz. Então isso é muito importante também de se lembrar, porque essas obras são vivas quando nós estamos vivos lendo essas obras, vivos de consciência, eu quero dizer, vivos de generosidade, vivos de valores. Então uma obra dessa toma uma amplitude muito maior do que aquela que eu tive naquele momento que eu li só intelectualmente como um curioso. O Pequeno Príncipe é uma obra muito rica, né, Danilo? Porque o seu autor era uma pessoa interiormente muito rica, conforme a gente vai descobrindo em outros dos seus livros, e porque ele está falando do Sol, né? Ele está falando do Sol que já é o mesmo há milhares, há milhões de anos. É o mesmo Sol da sabedoria do qual nos falavam os egípcios, os gregos, do qual falava Confúcio, do qual falava Platão. Né? E é muito interessante que esse momento da raposa é o momento em que ele está encontrando alguém que está lhe servindo de mestre, né? Para fazer uma síntese inteligente das suas experiências. Né? Ele não chegaria, digamos assim, talvez ele nem compreendesse a mensagem da raposa se alguma de suas experiências de vida não tivessem lhe trazido algo de alegria e algo também de dor, e ele sentiu essa necessidade de ter o contato com isso e acabou que a natureza, né, trouxe-lhe a raposa com os ensinamentos que ele precisava para perceber que a sua rosa era única, né? Ele era único para a sua rosa e a sua rosa era única para ele, assim como a raposa também. Inclusive a raposa diz algo muito interessante, né, que os campos de trigo, porque ela como raposa não usa o trigo para nada, não faz pão, mas que por conta do cabelo do Pequeno Príncipe ser da cor dos campos de trigo, sempre que ela olhasse o trigo, né, sempre que ela ouvisse o barulho do vento no trigo, ela iria se lembrar do Pequeno Príncipe, ou seja, o Pequeno Príncipe poderia ir embora, né? Ela iria chorar um pouco, mas depois que a saudade diminuísse, né? Porque a saudade sempre diminui, ela sempre teria o trigo para se lembrar carinhosamente, respeitosamente do tempo em que eles viveram juntos. Então é muito interessante, né, Danilo? Porque essa obra nos demonstra como levar das melhores maneiras possíveis as coisas fora de nós para dentro de nós. Seja a beleza das estrelas, porque existe uma rosa que não se vê, seja os campos de trigo, porque nos lembram uma pessoa. Assim como nós também, né? Nós temos pessoas que, quando diante de um determinado perfume, uma determinada paisagem, ou diante de pessoas semelhantes, né, nos demonstram quanto aquela pessoa, apesar de estar na Europa, apesar de ter passado para o outro plano de existência, apesar de dos caminhos, dos destinos da vida ter se separado de nós, o quanto ela é importante para nós, né? Sem dúvida, José Roberto. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então as nossas reflexões filosóficas. Eu desejo, claro, que seja sempre muito bem-vindo, José Roberto. É um prazer, Danilo, estarmos novamente aqui trocando ideias tão profundas e interessantes e compartilharmos algo disso com todas as pessoas que também buscam algo dessa sabedoria. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta buscar a sede mais próxima a você em nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Tchaikovsky e chama-se Valsa das Flores.